Bom, aqui nós vamos começar a falar sobre um dramaturgo norueguês chamado Henrik Ibsen. Nesse ano nós somamos 110 anos de sua morte e nós vamos falar sobre a obra dele de uma maneira sucinta, porque é o primeiro contato que nós vamos ter com esse escritor. E nós vamos prosseguir dando fazendo mais uma atividade, realizando mais uma atividade sobre esse escritor. Eu tenho enumerado que ele escreveu por volta de 25 peças de teatro. Aqui nós vamos falar brevemente, é claro, porque não dá para se estender muito sobre elas, das seguintes peças. Peer Gynt, Casa de Bonecas, O Pato Selvagem, O Inimigo do Povo, Eda Gabler, não consigo falar essa palavra, e Quando Despertamos de Entre os Mortos. Existem outras peças de igual importância dele que precisariam ser analisadas, precisariam ser discutidas, mas que evidentemente não dá para fazer isso nesse tempo sucinto. Mesmo porque isso requer, para a preparação disso, ler essas peças e, de preferência, assisti-las, vê-las encenadas. E não dá para fazer isso no pequeno espaço de tempo que nós temos. Eu já, há muitos anos atrás, quando eu estava fazendo o meu doutoramento, eu li várias peças dele, mas isso já faz muitos anos, foi por volta de 2006 que eu li essas peças, 10 anos atrás, tive que reler muitas delas e ler também algumas que eu não havia lido. Então, numa próxima atividade eu vou ler outras, vou assistir a outras peças e a gente poderá discutir sobre elas de uma maneira mais alongada, dando continuidade a isso. Mas como muita gente que está assistindo aqui e que está assistindo também pela internet não teve ainda um contato com o autor, seria bom apresentá-lo a todos vocês. Então eu vou partir de um texto que eu desenvolvi, que é o embrião da matéria que nós vamos publicar no jornal, no Causa Operária. Ibsen, na verdade, ele é um escritor que viveu na segunda metade do século XIX e as suas peças apresentam um retrato fiel da sociedade burguesa do século XIX. Num segundo momento, quando nós fizermos uma segunda atividade sobre o autor, nós vamos fazer notar que a Noruega era uma sociedade onde vivia esse autor, de onde ele é natural, uma sociedade um pouco distinta do restante da sociedade europeia, porque era uma sociedade em desenvolvimento. Mas nós não vamos entrar nesse assunto. Basta dizer que o retrato que Ibsen apresenta em suas peças é um retrato fiel da decadência da burguesia do final do século XIX. Henrik Ibsen, um dos maiores dramaturgos da história da literatura, morreu há 110 anos, em 1906, tendo vivido e escrito na segunda metade do século XIX. Foi autor de uma vasta obra literária, a qual contemplou poesia, crítica, polêmica, cartas e peças de teatro. Viveu em uma época extremamente conservadora, que foi a época em que a burguesia consolidou seu poder político. A Noruega de Ibsen era uma sociedade de burgueses moralistas, bastante religiosa e que dava muita importância às aparências. Bom, aqui nós temos um primeiro problema que é fazer essa afirmação, um dos maiores dramaturgos da história da literatura. Na verdade, ele foi o maior dramaturgo do século XIX e talvez, muito provavelmente, ele tenha sido o maior dramaturgo que o mundo já teve depois de Shakespeare. É claro que no meio do caminho a gente tem o Goethe, na Alemanha, que pertence literariamente ao século XVIII, embora ele tenha escrito a sua maior obra, que foi o Fausto, a segunda parte do Fausto, já no começo do século XIX.
Mas é uma peça, é um drama, né? Mas é mais para ser lido do que para ser representado, né? E é evidentemente uma grande obra de literatura, mas é uma obra de literatura que não tem tanto apelo dramático no sentido da encenação. Então a gente continua com o Ibsen como sendo esse maior dramaturgo que já houve depois de Shakespeare. Alguns contestarão isso dizendo que também existe o caso do Anton Chekhov, o russo, que também viveu na mesma época de Ibsen, que é o final do século XIX. Mas o Chekhov, ele representa, ele é uma espécie de um epígono do século XIX, ou seja, na obra dele se concentra não apenas a decadência do século XIX, mas a decadência da própria sociedade russa, decadência essa que acabou resultando na Revolução de 1905 e depois na Revolução de 1917. Mas também é uma obra muito menor, né, do que a obra do Ibsen. Uma sociedade como essa, a norueguesa, não era lugar para uma pessoa como Ibsen, que acreditava que uma sociedade estanque, deixa eu colocar o retratinho dele aqui, uma sociedade estanque não garantia as liberdades individuais. Dizia ele: denomino luta pela liberdade uma constante e viva conquista pela liberdade. A noção de liberdade traz consigo a noção de que se expande constantemente. Em outras palavras, para ele, a luta pela liberdade é uma luta revolucionária. Quer dizer, ou seja, é uma luta dinâmica que tem que estar sempre sendo travada. Numa sociedade paralisada como a sociedade norueguesa, não haveria como expandir-se a liberdade. Como defensor de uma liberdade dinâmica, Ibsen sempre se envolveu em questões revolucionárias, ora apoiando as revoltas húngaras, na Revolução Europeia de 1848, ora defendendo uma união das nações escandinavas contra as pretensões germânicas na Guerra Germano-Dinamarquesa de 1864. Ibsen, além de um revolucionário romântico, foi também um polemista. Suas ideias ofendiam aquela sociedade conservadora em que vivia. E essas ideias ele as mostrava abertamente em suas peças. Bom, aqui nós temos mais ou menos um mapa da Europa, ali no que compõem a Península Escandinava, que é a Noruega, a Suécia e a Finlândia. Ao sul da Noruega, a gente vê ali a Dinamarca. A Dinamarca e a Noruega, na época de Ibsen, formavam um único reino. E a maior parte da história desse país foi a união dos três, né? A Noruega, a Dinamarca e a Suécia, que formavam um reino só. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. O drama de estreia de Ibsen foi a peça Catilina. Aqui há um afresco que mostra aqui no canto de cabeça baixa, não sei se está dando para ver direitinho, o Catilina. E no centro do púlpito está o Cícero, que foi o acusador de Catilina. Catilina foi um tribuno romano que era ligado ao Partido do Povo, né, que era o mesmo partido de César. Partido esse que era adversário, era o PT da época, que era adversário do partido aristocrático, que tinha como um dos seus principais líderes o Cícero, principalmente nas tribunas era ele que mais falava. O Cícero era uma espécie de Eduardo Cunha da época, só que diferentemente do Eduardo Cunha, era uma pessoa que tinha uma vastíssima cultura, né, e que não falava besteiras como usufrutário, né? O Cícero, o partido dele e a própria polícia descobriram que o Catilina preparava uma insurreição. E essa insurreição foi
foi revelada por Cícero em plenário, o que acabou levando à prisão de Catilina e à sua condenação à morte por garrote. Eu não sei se vocês conhecem essa tortura, né? Que vai torcer, amarra uma espécie de um torniquete no pescoço da pessoa, vai dando nó assim até que a pessoa morre. Mas eu acho que no caso dele era uma espécie de uma, não sei como é que vai fazer, de um negócio que faz assim, ó. Pega assim e fecha uma espécie enforcava assim com duas madeiras, alguma coisa assim. Bom, isso daí não interessa, como ele morreu e tal. Bom, e isso resultou numa obra famosa de literatura que são chamadas as Catilinárias, né? Que são Cícero reproduziu isso em cartas que até hoje são usadas para quem quer estudar a língua latina, que é analisar gramaticalmente as cartas de Cícero, né? As Catilinárias. Para Ibsen, Catilina era um revolucionário. Isso daí é interessante porque até essa época ninguém discutia o fato de ele ser um conspirador, e não tido como revolucionário, mas como um conspirador. Então, Ibsen o considerava um revolucionário e o tratava em sua peça como tal. E por esse motivo ninguém quis publicar-lhe a peça, nem tampouco permitir que ela fosse representada. Era um escândalo para a época. Escândalo maior causou, contudo, a peça A Casa de Bonecas, ao mostrar uma mulher, aqui é uma das montagens dessa peça, mostrar uma mulher tratada como objeto de decoração pelo marido, um banqueiro de prestígio, rebelar-se contra a própria família e abandonar filhos e maridos para ir viver com liberdade. Imagina isso numa sociedade conservadora, o cara escreveu uma peça como essa. Mais para adiante a gente vai falar mais um pouquinho mais sobre essa peça. A sociedade norueguesa de então vivia de aparências. De certa forma, ainda vive até hoje. O homem exemplar é aquele que tem um bom emprego, que constitui uma família respeitável, em que os filhos vão à escola, as moças tocam piano, sabem costurar, a esposa sabe receber os convidados e todos vão à igreja no domingo e participam das comemorações cívicas e religiosas. Essas aparências determinam também a máscara do político, que tem que se mostrar um exemplo para o público, né? Então aqui eu vou fazer uma pequena digressão e mostrar o que o Marx e Engels falam a respeito disso no manifesto do Partido Comunista. Porque eu só vou citar aqui de passagem também, eu não coloquei aqui, mas é bom falar. Vocês já leram o romance Quincas Borba, do Machado de Assis? O Quincas Borba era um cachorro, né? Mas a personagem principal do livro é um sujeito chamado Rubião, que é um sujeito que tem dinheiro. Numa viagem ele conhece um sujeito, fica amigo dele, e esse sujeito tem uma mulher muito bonita. E o Rubião acaba se apaixonando por ela. Então, num determinado momento, existe uma conversa entre ela e o marido. E ela diz para o marido assim, eu estou preocupada com o Rubião. É melhor nós o afastarmos da nossa... não o convidarmos mais para vir à nossa casa, porque ele está ficando apaixonado por mim. Aí o marido dela diz o seguinte, eu não posso fazer isso. Eu devo muito dinheiro a esse homem. Né? Então, na sociedade burguesa, a mulher ela é usada como uma mercadoria de troca. E é isso que é analisado no Manifesto Comunista. Eu vou ler essa passagem que é muito interessante. O texto diz o seguinte, mas vós, comunistas, quereis introduzir a comunidade das mulheres, gritam-nos toda a burguesia em coro. O burguês vê na mulher um mero instrumento de produção. Ouve dizer que os instrumentos de produção devem ser explorados comunitariamente e naturalmente não pode pensar senão que a comunidade virá igualmente a ser o destino das mulheres.
Não suspeita que se trata principalmente de suprimir a posição das mulheres como meros instrumentos de produção. De resto, não há nada mais ridículo do que a moralíssima indignação dos nossos burgueses acerca da pretensa comunidade oficial de mulheres dos comunistas. Os comunistas não precisam de introduzir a comunidade das mulheres. Ela existiu quase sempre. Os nossos burgueses, não contentes com o fato de que as mulheres e as filhas dos seus proletários estão à sua disposição, para nem sequer falar da prostituição oficial, acham um prazer capital em seduzir as esposas uns dos outros. O casamento burguês é, na realidade, a comunidade das esposas. Quando muito poder-se-ia censurar aos comunistas querer introduzir uma comunidade de mulheres franca, oficial, onde há uma hipocritamente escondida. É de resto evidente que, com a supressão das relações de produção atuais, desaparece também a comunidade de mulheres que dela decorre, ou seja, a prostituição oficial e não oficial. Aqui eu tenho um exemplozinho para mostrar para vocês. Conhecem? Esse é um exemplo típico. É exatamente isso que acontece. Por que uma mulher dessas vai casar com um homem sem pescoço? Bom, esses políticos são representados em outra peça de Ibsen, O Inimigo do Povo. Deixa eu explicar o que é essa peça e por que está essa foto aí do filme Tubarão. O Inimigo do Povo eu vou contar aqui no texto, mas só adiantando, é um médico sanitarista que ele descobre numa estação termal, tipo Caldas Novas, né, essas coisas todas, né, que a água está contaminada por esgoto. E ele analisa no microscópio e vê lá cheio de coliformes fecais tal, e ele faz a denúncia. Mas como era época de férias e a comunidade local ia atrair muitos turistas, né, eles começam a difamar o sujeito e fazer uma série de persegui-lo politicamente, e ele acaba se tornando o inimigo do povo. Né? E essa história, evidentemente, era uma peça muito famosa, inspirou o autor do livro que deu origem ao filme Tubarão, né? Que acontece a mesma coisa, denunciam que há um tubarão solto naquelas águas, perto de começar as férias da molecada, né? Que atrai muitos turistas pela cidade. E eles procuram encobrir o perigo, né? Bom, O Inimigo do Povo, em que um engenheiro sanitarista descobre que as águas de uma estação termal estão contaminadas. Como se aproxima a estação turística, os políticos procuram de todas as formas evitar que a notícia seja divulgada. Como não conseguem, passam a acusar o engenheiro de imoralidades e fazem dele o inimigo do povo. Mas o inimigo do povo era o próprio Ibsen. Ele próprio um burguês, mas um burguês crítico de ideal socialista. Ibsen era socialista, mas um socialista de tipo utópico, admirador das ideias de Proudhon e Fourier. Eu não sei se vocês conhecem a obra de Proudhon e Fourier, mas quem faz uma crítica bastante sistemática à obra desses dois, além do Marx, que escreveu quem faz uma crítica bastante substancial a essa obra é o Engels, naquele livrinho do socialismo utópico ao socialismo científico. Então, vocês, se algum dia vocês ouvirem alguém acusar o marxismo de ser uma utopia, digam que é porque essa pessoa não tem a mínima ideia do que seja o marxismo, porque o marxismo justamente propõe um socialismo científico, ou seja, ele não propõe socialismo algum, ele simplesmente mostra que o socialismo será uma consequência da luta de classes. Enquanto que esses socialistas do século XIX, chamados socialistas utópicos, propunham modelos de sociedade. Por isso que eles eram utópicos. A sociedade tem que ser dessa maneira, haverá isso, haverá aquilo, né? Nós teremos paz, nós teremos
segurança, essas bobageadas todas, né? A gente não sabe nem se o socialismo será melhor que o capitalismo, que a gente sabe que a gente vai extrair do convívio da sociedade a exploração do homem pelo homem. Isso, em tese, seria uma coisa positiva para a sociedade, mas a gente não sabe o que virá em relação a isso. O que a gente sabe é o seguinte, que o socialismo é decorrência de um estudo da história e não de um estudo um planejamento vindo da cabeça de uma pessoa, né? Então, Ibsen fez parte do primeiro grupo de socialistas noruegueses, um grupo logo desbaratado pela polícia. Ibsen passou então da crítica jornalista explícita para a crítica satírica e mordaz contra os políticos. Seu destino, no entanto, era o teatro. Vinha de 2 peças fracassadas e acabou virando diretor teatral. Com a incumbência de estrear uma peça por ano, Ibsen passou a estudar o teatro de maneira mais profissional. Viajou pela Dinamarca e Alemanha, onde adquiriu o livro de dramaturgia de Hermann Rettner, que está nesse próximo slide. Contudo, o teatro que dominava os palcos daquela época era o teatro francês, sobretudo o de Eugène Scribe, um teatro romântico de costume. O teatro francês e a dramaturgia de Rettner, voltada para temas épico-nacionalistas, foram a base do teatro de Ibsen de então. Bom, se esse teatro era de tema épico-nacionalista, era evidente que seria um teatro romântico, porque os românticos eles foram buscar no passado dos povos, né, o verdadeiro sentido da nacionalidade, que o sentido de nacionalidade foi formado no mundo inteiro a partir do romantismo, né? O nacionalismo europeu, aliado ao romantismo, ajudou a desenvolver as literaturas nacionais. Foi o caso da Noruega, com Bjørnstjerne Bjørnson, que era considerado um dos melhores dramaturgos da Europa na época. Ele também era norueguês. Curiosamente, a Noruega era um país assim, uma espécie de Piauí da época, em relação à Europa, né? Uma espécie de Piauí. E produziu nessa época artistas de um talento extraordinário, como este, que está aqui na foto, o próprio Ibsen, e compositores como o Grieg, né, que inclusive chegou a musicar uma das peças do Ibsen. No caso da Noruega, tratou-se de um desenvolvimento lento, pois a literatura norueguesa que se desenvolvia era a mesma que a dinamarquesa. Aqui nós temos um problema em relação à língua, né, que eu vou falar um pouco mais adiante. E eles falavam praticamente a mesma língua, e falam praticamente a mesma língua até hoje, né? Embora os noruegueses não admitam que a sua língua seja chamada de língua dinamarquesa, mas na verdade a língua falada na Noruega é um dialeto do dinamarquês, porque a língua que o camponês falava, a língua que era falada antigamente, ela é muito diferente da língua que é falada na Noruega hoje. Na verdade, era uma língua muito parecida com a língua que é falada hoje na Islândia. Bom, vamos falar da independência cultural da Noruega, que é o próximo assunto. A literatura norueguesa sempre esteve ligada à dinamarquesa. A dependência cultural esteve sempre ligada à dependência política. A Noruega deixou de ser livre em 1388, veja quanto tempo, quando a rainha Margarida realizou a união dos países nórdicos, Noruega, Dinamarca e Suécia, que durou até 1524. A partir de então, a Noruega ligou-se à Dinamarca para finalmente, em 1536, se integrar à coroa dinamarquesa. Após as guerras napoleônicas de 1814, a Noruega integrou-se à Suécia e assim permaneceu até 1905. Quer dizer, Noruega praticamente existe a partir de 1905. A língua culta e literária do país era o dinamarquês, que era chamada de riksmål. Mas a voz dos camponeses e pescadores era o landsmål, quer dizer, a voz da terra, ou nórdico, que se aproxima mais do islandês do que do dinamarquês.
Tudo que uma literatura de caráter nacional podia fazer, então, era escrever em riksmål, ou seja, em dinamarquês, e colocar uma ou outra palavra em landsmål na boca de um camponês. A literatura norueguesa sempre se confundiu com a dinamarquesa. Foi o século XIX, o século das nacionalidades, que criou o conceito de literatura norueguesa, apresentando seus grandes nomes, Bjørnson e Ibsen. A língua não era, no entanto, a questão mais importante para os nacionalistas. Esses nacionalistas eram todos eles burgueses, de uma burguesia que procurava afirmar-se. A língua dessa burguesia era o dinamarquês. Dessa forma, o importante seria a temática, e foram buscar nos antigos vikings a temática romântica, que remetia a uma época em que a Noruega era livre, tinha a sua própria coroa. As ideias que Ibsen desenvolveu por meio de Hetner era aquele que propunha o teatro épico nacionalista, né? Levaram-no àquela peça que seria central em sua produção, o Peer Gynt. A história de um moleque que vivia gazeteando e contando as mentiras mais descabidas. Foi tirada do folclore. Ali passeiam bruxas, trolls e outras figuras fantásticas do imaginário do povo. Mas o fantástico, nesse caso, é utilizado como pano de fundo para o tema principal, que é a mentira. Veja bem, essa palavra mentira é central na obra de Ibsen, porque ele vai sempre desenvolver essa temática para mostrar que a verdadeira mentira era a sociedade burguesa da época. Essa mentira era a realidade da própria classe dominante da Noruega, uma classe de aparências, de ostentações, de falsidades. É a realidade burguesa. Nessa peça do Ibsen, o Peer Gynt, é uma peça que ficou famosa, não apenas por ser uma peça central e que foi uma das mais reproduzidas, das mais produzidas na época, mas também por causa da música do Edvard Grieg, que é um dos maiores compositores que a Europa já teve, um compositor romântico, que criou uma suíte, ou seja, uma série de danças, chamada Peer Gynt Suite, que é um conjunto de danças, né? Danças, na verdade é música, não é feita para o palco. É uma composição que foi feita para ilustrar a peça. Nessa peça, o curioso é o seguinte, que ele pega um tema do folclore, que é o tema do Peer Gynt, que era uma espécie de Pedro Malas Artes da Noruega, que vivia aprontando, vivia mentindo, falava que encontrava gigantes, que encontrava bruxas no meio do caminho, e ele acaba largando o local em que ele vivia, deixando a mãe velhinha, de quem ele tomava conta, e sai para ir atrás dessas bruxas, ir atrás dos trolls, né? E ele acaba efetivamente encontrando essas personagens. Mas ele se enche da Noruega e resolve ir para a Europa, vai para a África e tal. E conforme ele vai fazendo essas viagens, ele vai acumulando riquezas, porque ele se mete em negócios, começa a fazer contrabando, depois ele monta o seu próprio negócio, começa a ganhar dinheiro e ele vai enriquecendo. Quer dizer, ele está mostrando aí o direcionamento da vida do camponês, né, que é a origem do capitalismo, né, para uma vida de burguês, né? Então ele está mostrando aí uma espécie de evolução da sociedade burguesa. E quando ele chega perto do final da vida, ele perde todo o dinheiro que ele tem e ele resolve voltar para a Noruega. E ali ele tinha deixado numa cabana que ele encontrou no meio do mato, uma mulher que o amava e que disse que esperaria por ele. E ele chega lá e ela já velhinha ainda está esperando por ele, né? Então ele quer mostrar com isso que toda essa ganância capitalista, toda essa história da burguesia de querer enriquecer, é uma besteira muito grande, porque você, no final das contas, não acaba conseguindo coisa nenhuma. Então ele usa um personagem que era habituado a contar mentira para contar a história da sociedade burguesa, que é uma história de mentiras também. Mas é uma mentira que só se revela na vida. Que você só aprende que você está enganado, que tudo aquilo que você viveu era uma mentira, quando você cai na realidade, quando você percebe as coisas
como elas efetivamente são. E isso você vai ver ao longo de todas as peças dele, né? Agora, a outra parte do trabalho é que a gente vai falar um pouco mais das peças de Ibsen, um retrato de uma realidade de aparências. A obra de Ibsen é geralmente dividida em 3 períodos. Aqui nós entramos mais numa história da literatura, né? O período romântico, o período realista naturalista e o período simbolista. Períodos esses que refletem as mudanças sociais ocorridas no século XIX e que envolveram a evolução histórica da burguesia. Bom, esses períodos romântico, realista e simbolista foram períodos que ocorreram na literatura europeia e nas literaturas derivadas das europeias, como a literatura do continente americano, em todo lugar, né? Sempre dividido nesses períodos. Esses 3 períodos ocorreram durante o século XIX. A burguesia passa de uma classe revolucionária entre os anos de 1789 e 1830 para uma classe reacionária em 1848, quando finalmente assenta-se no poder. Quer dizer, em 1848, a burguesia toma o poder, ela desbanca a aristocracia e passa a ser uma classe reacionária, ou seja, uma classe que não pretende mais dar prosseguimento às mudanças que vinha implementando na sociedade, nos meios de produção, porque agora ela detém o poder. A tentativa de mudar implica um processo de perder o poder, né? O último quartel do século XIX, a época do realismo, mostrará uma burguesia decadente, prenúncio social de uma crise política que culminará na Primeira Grande Guerra em 1914. Todavia, encaixar a obra de Ibsen num quadro desses seria uma simplificação, pois Ibsen não é um cidadão do centro do mundo. Viveu num país, a Noruega, que estava à margem do capitalismo. Um país atrasado, onde vivia um povo com mentalidade atrasada, que apenas imitava o comportamento burguês do cidadão do resto da Europa. A obra de Ibsen será, portanto, um retrato romântico de uma sociedade de aparências. A Noruega era o exemplo daquelas sociedades onde o capitalismo, já decadente nos principais centros, buscava afirmar-se na periferia. Se o sonho do burguês dos países centrais da Europa era tornar-se aristocrata, retrato de sua decadência, o sonho do pequeno burguês escandinavo era tornar-se um burguês qualquer. Ibsen foi romântico do começo ao fim. Bom, deixa eu só fazer um pequeno comentário sobre isso. Por que o sonho do burguês da Europa era se tornar um aristocrata? É ainda hoje, né? Porque você vê que aqui no Brasil nós temos uma figura que é uma verdadeira aberração chamada Conde Chiquinho Scarpa. Como é que o cara pode ser conde se aqui não existe aristocracia? Outra coisa, nessa época, o que acontece com Napoleão III, né? Ele era um burguês, ele dá o golpe em 1852 e se torna imperador, Napoleão III, né? E o sonho dos revolucionários era deixar de tomar pinga e passar a tomar uísque escocês, né? Igual o Lula, né? Ibsen foi romântico do começo ao fim. Aquelas obras que aparentam ser realistas o são apenas no sentido de uma realidade fantástica e, ao mesmo tempo, fictícia e também real, pois era como se via. Fictícia, pois vivia aquilo que pretendia ser. O centro cronológico e estilístico da obra de Ibsen é o Peer Gynt, um retrato fantástico colhido ao folclore das aventuras de um rapaz que percorre o mundo atrás de um ideal que não sabe qual é. Sonho de burguês aspirando ao lucro, à tranquilidade da velhice, ao poder e às mulheres, percebe tarde que só pretendeu conquistar aquilo que já possuía anteriormente. O sonho do burguês era nada mais, nada menos do que ser burguês. Mas o centro do problema na peça não é o choque entre o sonho e a realidade, mas o próprio sonho em si, motivo eminentemente romântico. E como nos românticos, a fuga da realidade em busca de uma ilusão leva-o de volta não à realidade em si, mas à concretização de um sonho. É por isso que, ao abandonar Solveig, que era a mulher dele, né,
uma moça que lhe é fiel até o fim. Peer Gynt, ao reencontrá-la ao final da vida, desperta do sonho burguês e deixa absorver-se pelo sonho romântico. Por outro lado, se o último Ibsen é, como muitos críticos acreditam ser, um simbolista, o será como aqueles românticos tardios da música, como Mahler, Scriabin e Rachmaninoff. Deixa eu ver, eu coloquei o retrato desses caras aqui. Já não está mais aqui. Bom, deixa para lá. Vai ver que vai aparecer aí mais para frente, vocês vão ver. Esses compositores, né, são todos compositores, foram artistas que consumaram o século XIX e o viram desmanchar-se com tudo aquilo que ele prometia. Por exemplo, o Rachmaninoff morre em 1943 e ele é um compositor do século XIX. O Mahler morre, acho que em 1909 ou 1910, não lembro bem. É um compositor do século XIX. São todos compositores românticos e que penetraram no século XX. Ibsen, porém, é mais bem entendido como um escritor realista ao tratar de temas como as taras sociais, a emancipação da mulher e a própria servidão humana, temas próprios do realismo naturalista. Para quem não está acostumado com a literatura, o realismo é uma reação ao romantismo. Mas, na sua fase naturalista, ele procura analisar a sociedade como um cientista que analisa um germe no microscópio, né? Mostrar as taras, as hereditariedades, né? Mostrar que pau que nasce torto morre torto, essas coisas todas. E graças a isso, além de teorias científicas importantes como o darwinismo, a filosofia de Herbert Spencer, deu origem a aberrações como a frenologia, aquelas bobagens todas também, né? Tá. Mas se o problema que suas peças apresentam são questões realistas, sociais, políticas, humanas, toda a solução dada a elas é de caráter romântico. No centro dessa discussão está a peça mais representada de Ibsen, Uma Casa de Bonecas. Isso daí interessa bastante a Percy, que é uma peça eminentemente feminista. Isso daí foi escrita no último quartel do século XIX. Nessa peça, a esposa de um gerente de banco passa a vida em casa, a brincar com os filhos, a cuidar da educação deles e da administração da casa. Certa vez ela foi obrigada a contrair um empréstimo, fato que oculta do marido. Em determinado momento, ela é chantageada pelo prestamista e se vê entre o dilema de submeter-se a ele ou revelar tudo ao marido. Por fim, acaba por contar ao marido sobre o empréstimo e ele a censura energicamente. O marido terminará por quitar o empréstimo e a vida do casal deverá voltar à normalidade. Essa normalidade, entretanto, é rejeitada pela mulher, que resolve não ser mais tratada como um objeto de decoração do lar. Ela então resolve abandonar tudo e deixa o marido e os filhos para viver sozinha. Imagine o escândalo que isso daí não causou na época, numa sociedade conservadora, de 100 e tantos anos atrás, uma mulher que abandonar o marido já era uma coisa muito séria, mas abandonar os filhos era uma coisa assim impensável. E foi muito por causa dessa peça que o Ibsen se tornou o inimigo do povo. Então eu selecionei aqui um diálogo entre os dois no momento em que ela resolve abandonar o lar. Eu queria que vocês prestassem atenção para ver a determinação dessa mulher. Bom, ela fala: eu esperei pacientemente durante 8 anos, porque, sabe Deus, eu sei que milagres não acontecem todo dia. Depois, essa coisa horrível desabou sobre a minha cabeça, o empréstimo, né? E eu tive quase certeza de que o milagre, enfim, estava para acontecer. O milagre era o marido ser compreensível com ela, né? Enquanto a carta de Krogstad esteve ali, nem por um momento eu imaginei que você ia aceitar as condições daquele homem. Eu tinha certeza absoluta de que você ia responder a ele:
Pode contar para todo mundo. E quando isso estivesse acontecido, aí o marido interrompe. Sim, e aí? Quando eu tivesse submetido minha mulher à vergonha e à humilhação, aí ela responde. Quando isso tivesse acontecido, eu tinha certeza absoluta que você ia se apresentar e assumir toda a responsabilidade e dizer, eu sou o culpado. Aí ele fala assim, Nora é o nome dela. Aí ela, você vai dizer que eu nunca aceitaria um sacrifício tão grande de sua parte? Não, claro que não. Mas de que valeria a minha palavra contra a sua? Esse era o milagre que eu esperava e temia, e era para evitar isso que eu queria me matar. Aí ele, eu trabalharia dia e noite com prazer por você, Nora. Eu suportaria miséria e sofrimento, mas nenhum homem, preste atenção, mas nenhum homem sacrificaria sua honra pela mulher amada. E ela responde, veja bem o que ela responde, hein? Isso é uma coisa que centenas e milhares de mulheres já fizeram. Aí ele, você pensa e fala como uma criança sem juízo. E ela responde, para concluir, pode ser, mas você também não pensa nem fala como um homem a quem eu poderia me unir. Assim que o seu medo passou e não era medo do que pudesse acontecer comigo, e sim com o que pudesse acontecer com você próprio, quando tudo passou, para você era exatamente como se nada tivesse acontecido. Exatamente como antes. Eu era sua cotovia, sua boneca, que no futuro você poderia tratar com o dobro de carinho, porque eu era tão indefesa, tão frágil. Thorvald, o nome do marido. Foi naquele momento que veio como um relâmpago à minha cabeça a ideia de que eu tinha vivido 8 anos com um desconhecido. Tinha dado a ele 3 filhos. Não aguento nem pensar. Dá vontade de me arrebentar em 1000 pedaços. Bom, se imagina o que uma resposta tão sintomática, essa resposta que ela dá, que não há como você retrucar. E os burgueses que assistiram essa peça se sentiram na mesma posição, não dá para retrucar, não dá para rebater isso daqui. Né? Então, em vez de aceitar que não dava para rebater, era mais fácil culpar quem tinha dito, que era o próprio autor da peça, o Ibsen. Né? Quando ele jogou na cara dos homens que eles eram uns imprestáveis, que não sabiam nem amar as mulheres, respeitar as mulheres, que as tinham apenas como objeto de troca e decoração, eles, em vez de assumirem e procurarem mudar, né? É igual no Simpsons uma vez, que ele falou assim, alguém falou assim, nós somos culpados. Ele falou assim, sim, nós somos culpados, mas não nos culpemos a nós, culpemos o Apu, que é aquele indiano lá. É a mesma coisa, não culpemos a nós, culpemos o Ibsen. Mas a peça logo alcançou fama internacional, vindo a ser apresentada em pouco tempo em diversos teatros. Causou um profundo escândalo naquela sociedade conservadora que não admitia que uma mulher da sociedade tomasse uma atitude como aquela. E mais ainda, o que se esperaria dela dali em frente? Dali em diante. Para Ibsen, contudo, essa mulher passaria a ter uma vida muito melhor do que aquela que tivera até então. A solução é, como sempre, romântica. E Nora, a mulher do gerente de banco, não poderia encontrar a felicidade num matrimônio sem amor. A vida que se apresentava a partir de então era uma vida promissora. Uma Casa de Bonecas não foi a única peça que trata da emancipação das mulheres. Houve também a Comédia de Amor, que trata do casamento por interesses sociais. Nessa peça também a solução dada é romântica. O abandono de tudo e a tentativa de realização do sonho. Mas a comédia, de 1862, é bem anterior a Uma Casa de Bonecas, que é de 1879. Depois da comédia, Ibsen escreveu Os Pretendentes à Coroa, que era uma crítica mordaz à Igreja, e essa crítica derrotou os críticos. Ibsen consagrou-se e, uma vez consagrado, deixou a Noruega e mudou-se para Roma. Foi uma mudança na vida do dramaturgo. Triste de ver a Noruega metida em mais uma guerra, deixa o país e as próprias aspirações revolucionárias.
Parece que a desilusão misturada com a consagração fez-lo admitir de vez que ele próprio era um burguês. A partir de então, tornar-se-ia um empresário da sua própria carreira. Em Roma, Ibsen escreveu o Peer Gynt. Depois mudou-se para Dresda, um dos principais focos revolucionários de 1848 na Alemanha. Ali continuou a satirizar a sociedade norueguesa. Escreveu a Aliança da Mocidade, ridicularizando a política da Noruega, a saber, o Partido Nacionalista Democrático. Escreveu também O Imperador e Galileu, depois foi para Munique, na Baviera. Em Munique, Ibsen já era o assíduo administrador dos próprios bens, quer dizer, era um burguês consagrado, né? Já era um capitalista mesmo. Né? Cuidava da reedição e correção de suas peças mais antigas e de seus poemas. O antigo espírito revolucionário já não mais existia. Depois da Comuna de Paris, 1871, ele passou a defender uma revolução moral, embora radical. Era, porém, um radicalismo cujo fim redundaria numa espécie de anarquismo, e escreveu Os Pilares da Sociedade. Essa é uma das peças que talvez a gente venha a falar na próxima atividade. Denunciando aqueles grandes capitalistas que praticavam o suborno e pilhavam os clientes, e que eram considerados os pilares morais da sociedade. Mas, como a peça mesma revela, os pilares da sociedade são as mulheres, justamente elas a quem eram negados os privilégios dessa mesma sociedade. Então Ibsen escreve Uma Casa de Bonecas. Uma Casa de Bonecas foi levada aos palcos do mundo inteiro. Discutida na Europa e na América, teve Nora interpretada pelas melhores atrizes de então, mas a sociedade moral acusava Nora, que não devia ter abandonado o lar nem abandonado os filhos. Ibsen respondeu com outra peça, Os Espectros. Dessa peça, certamente a gente vai tratar na próxima atividade. Aqui ocorre o contrário, é a mulher martirizada pelo marido que é convencida pelo pastor da igreja a não abandonar o marido. Essa peça traz, porém, aqueles elementos presentes no Rougon Macquart de Émile Zola. Aqui é o seguinte, só para explicar o que é o Rougon Macquart, é uma série de livros, eu acho que foram 21 ou 22 livros que não precisa, eu só coloquei para mostrar que ele, para elaborar essa série de livros, ele construiu toda a genealogia de uma família de que é que ele vai tratar nessa série de romances. Né? Entre esses romances tem romances famosos como Nana, L'Assommoir, o Germinal, né? Os romances mais famosos que ele escreveu fazem parte dessa saga que conta a história dessa família, a história das suas taras, os problemas da hereditariedade, né, e etc. É uma coisa que vale a pena ler, mas é muita leitura. Ibsen, como sempre, solucionará de maneira romântica o problema apresentado pela peça. E apesar dessa solução, a peça provocou um escândalo ainda maior do que Uma Casa de Bonecas. Ibsen manchou a moral cristã, diziam. A resposta foi mais pungente ainda, um inimigo do povo. Um inimigo do povo talvez seja a melhor peça de Ibsen. Um honesto médico sanitarista descobre que as águas de uma estação termal estão contaminadas por esgoto, mas as autoridades locais não dão ouvidos a ele, pois não querem perder os turistas que frequentavam aquelas termas. Por fim, é o médico e não as autoridades que é considerado imoral e desonesto. É ele o inimigo do povo. Folkefiender é o inimigo do povo. Nessa peça, já vemos um escritor totalmente senhor de suas próprias habilidades. Tudo ali é exato, bem escrito, bem contado. As denúncias contra a hipocrisia da sociedade levaram seu autor a penetrar no espírito humano e mostrar a hipocrisia do homem contra si próprio, e apresentou-nos a peça O Pato Selvagem. Essa peça, O Pato Selvagem, eu recomendo que todo mundo leia. Há um filme também que eu não lembro quem dirigiu o filme, mas é com aquela atriz sueca, né, Liv Ullmann.
que é um filme muito interessante sobre isso daí. Ele diverge um pouco da peça, porque é mostrado na forma cinematográfica, né? Mas a história do Pato Selvagem é o seguinte: o pato selvagem é aquele pato que faz aquelas grandes migrações, né? Então existe uma época que pelo menos nos Estados Unidos, uma época em que é permitido você caçar esses patos. Então quando esse pato é atingido, por exemplo, na asa, ou ele é ferido por um tiro e não morre, e ele cai numa lagoa, ele mergulha até o fundo e com o bico ele segura na raiz de alguma planta submersa ou de entulho ou de uma pedra para lá e fica lá até morrer. Então a única maneira de esse pássaro sobreviver é quando você está caçando, você manda o cachorro mergulhar e retirar o pato de lá, que era assim que era feita a caça, porque era geralmente em regiões que tinham muito lago. Por exemplo, a Noruega é toda salpicada de lagos, né? Então esse daí é dado isso como exemplo na peça. E a peça é construída de tal maneira que você vai percebendo que as coisas vão acontecendo aos poucos, né? As coisas vão sendo reveladas aos poucos, como naquela peça do Sófocles, o Édipo, né? Em que no livro do Aristóteles, a Poética, ele explica que existe um momento na grande peça de teatral que é chamada de anagnórisis, que é o reconhecimento. É quando você chega à conclusão de que alguma coisa está errada. Você toma consciência da sua situação. Por exemplo, no caso do Édipo, foi quando ele descobre que ele matou o próprio pai. Aquilo é anagnórisis, que o homem que ele tinha matado na estrada de Tebas era o próprio pai. E aí se cumpre a profecia que foi dada antes do nascimento dele. E no caso dessa peça, O Pato Selvagem, a anagnórisis é quando a personagem principal descobre que a filha dele, na verdade, era filha do patrão da mulher com quem ele estava casado. Que ele a conheceu na casa desse patrão e tal. Só que tanto ele quanto o pai dele, viviam ainda dos favores desse patrão. Então o Ibsen sempre coloca as coisas numa enrascada, um problema que não tem solução. Solução que ele dá em Uma Casa das Mulheres, mas solução que ele não dá em outras peças. Aquela coisa fica ali e você não sabe qual seria a melhor atitude para ele. Reconhecer aquela situação ou continuar vivendo a vida da maneira que estava. Então, o que acontece? O filho do patrão dele é quem vai descobrindo as coisas paulatinamente, aos poucos na peça. E acaba por revelar ao amigo, ou melhor, ele faz com que o amigo reconheça toda a situação. Mas aí aparece uma outra personagem que falou assim: você não devia ter feito isso. A sua revelação, a sua descoberta destruiu toda a família, né? Que é o que a gente vai ver na peça. Então aqui eu vou fazer uma pequena sinopse, né? A peça tem como personagem central um poeta frustrado que foi obrigado a levar a vida de fotógrafo. Quem o sustenta é o dinheiro do antigo amante de sua esposa, de quem ela tivera um filho, na verdade uma filha, né? Levando uma vida de mentiras, ele procura, instigado por um defensor da verdade, o amigo dele, a mudar o rumo de sua vida. Mas por ter o caráter fraco, talvez, ou por não ser possível derrotar a sociedade, quem sabe, ele acaba por destruir a vida da família e levar a filha ao suicídio. É uma peça quase shakespeariana. Não é possível derrotar a mentira, a última lei dos homens. Depois de O Pato Selvagem, Ibsen deixará Munique, onde ele se tornará atração turística. Era curioso que o Ibsen, ele ia todo dia num café onde ele ficava escrevendo as peças dele e administrando os negócios, fazendo conta, né, fazendo a contabilidade lá, ficava o dia inteiro lá. Aí quando ele muda de Munique,
né? O café onde ele ficava fazendo isso se tornou uma atração turística. Todo mundo que ia para lá gostava de ir. Vamos lá no café onde o Ibsen fica lá escrevendo. Então, quando ele vai embora, o que o dono do café faz? Ele contrata um sócio do Ibsen para ficar lá fingindo que está escrevendo para atrair os turistas para o próprio negócio dele, né? É o que eu falo aqui, né? Todos os dias dirigia-se um café onde passava as tardes a escrever e a ler jornais. Quando Ibsen voltou à Noruega, o dono do bar contratou um sócio para ficar ali a ler jornais e atrair os olhares dos turistas que pensavam ver nele o famoso dramaturgo. Foi uma mentira que não durou muito. Na Noruega, as peças de Ibsen passaram a exibir um caráter mais simbólico. Foi a vitória do simbolismo sobre as concepções naturalistas da vida que viu o homem como experiência de laboratório. A vida, fosse ela uma verdade ou uma mentira, não se revelava ao homem. Era preciso enxergá-la numa floresta de símbolos, como dizia Baudelaire. Ibsen escreveu ainda Rosmersholm, analisando a burguesia sobre o microscópio da ciência, mas em seguida dar-nos a primeira peça simbolista, A Dama do Mar. É também uma peça sobre o matrimônio de conveniência. A gente vai tratar dessa peça também na próxima atividade. É uma peça poética na qual as palavras ocultam um sentido simbólico que chega a esbarrar no misticismo, mas em seguida colocará Hedda Gabler como retrato científico da mulher histérica. Bom, aqui é o Pato Selvagem, e aqui é Hedda Gabler. Eu vi esse filme, que é com a Ingrid Bergman, porque na verdade não é um filme, é uma peça, é a própria peça do Ibsen filmada. Essa peça vale a pena assistir, vale a pena. Tá no YouTube esse daí, e a gente encontra a legenda pela internet. Bom, eu encontrei legenda em inglês, não sei se é uma legenda em português, mas deve haver. A história é a seguinte, é uma mulher que ela ficou 6 meses em lua de mel. Isso daí era típico da burguesia, fazer essas grandes luas de mel para impressionar a esposa e tal, né? Era uma espécie de ritual de escravização, né? E aí a mulher se entedia, e o marido era um cara entediante mesmo. E ela se casou porque ela já estava ficando velha, né? Já estava lá beirando os 30, né? Já não tinha mais nenhum cara mais rico do que ele para se casar com ela, e ela aceita se submeter dessa maneira. E ele compra uma casa grande para ela, então ela vê, aqui eu tenho a oportunidade de dar as minhas festas, de receber os convidados, né? De se tornar uma dama da sociedade, né? Era esse o papel da mulher, assim, para ela se tornar uma figura importante na sociedade, era receber as visitas. Nisso aparece uma outra personagem, que é uma mulher que tinha largado o marido para viver com um escritor ao qual ela achava ser um gênio da literatura. Ela abandona o marido e essa personagem Hedda Gabler, ela fica revoltada. Não, mas como é que você fez uma coisa dessa? É uma coisa imoral e censura a outra. Não, mas eu não aguentava mais o meu marido e eu precisava ajudar esse escritor tal. Aí o escritor aparece em cena e aí a gente descobre que esse escritor era, na verdade, um antigo amante da própria Hedda Gabler. Mas o marido, nesse meio tempo, ele está diante de uma dificuldade, porque ele vivia de bolsas de estudo. E a ele tinha sido prometido uma bolsa de estudo, e graças a essa promessa que ele tinha comprado aquela casa. Mas aí chega a notícia de que ele teria que disputar a bolsa de estudo com um outro candidato. E aí ele fica muito preocupado. E esse outro candidato é aquele escritor de quem eu falei há pouco tempo. Mas o escritor, quando ele entra em contato com a família, ele fala que não está interessado no caso, que é para ficar tranquilo, e que ele estava escrevendo um romance. Aí o marido da Hedda Gabler pega o romance dele, dá uma olhada, e fala assim, nossa, isso daqui é uma das melhores obras de literatura de todos os tempos, isso daqui precisa ser publicado e tudo mais. Aí a Hedda Gabler fica enciumada com aquilo.
E sabendo que esse escritor tinha um passado de alcoolismo, ela começa a embebedá-lo. Aí o pessoal leva o escritor para a farra, né? E lá ele fica completamente embriagado e acaba perdendo os manuscritos. E aí no dia seguinte mas aí o marido dela acha, traz para casa e pede para a esposa guardar. E a esposa acaba queimando o manuscrito. Coloca lá na lareira e queima o manuscrito. E aí chega o escritor de ressaca e dizendo que tinha perdido aquele negócio no bordel, que depois eles foram para um bordel. Aí ela fala, nossa, mas que decadência, como é que você pode acabar desse jeito, se submeter, você é um grande escritor, vai acabar num bordel. Aí ela tinha um par de pistolas, assim, e ela dá uma pistola para ele e fala assim, para você só resta uma situação, é você morrer com glória. E dá a pistola para ele se matar. Só que em vez de se matar, ele vai lá no bordel para, com a arma, exigir que lhe devolvam o manuscrito. E aí, acidentalmente, a hora que ele vai puxar a arma, ele dispara a arma no próprio fígado, né? E acaba morrendo. Aí tem uma outra personagem da peça, que é o xerife, né, o chefe da polícia, que ficava dando em cima da Reda Gabler, né? E aí ele fala, olha, eu conheço a arma que ele estava carregando com ele, a arma é sua. Eu falei assim, mas o que é isso? Vai provocar um tremendo escândalo. Não, mas isso vai me implicar, vai implicar a mim criminalmente? Eu falei assim, não, mas você vai ter que comparecer ao tribunal, imagina o escândalo que isso vai dar. E eu posso abafar o caso para você, mas você sabe muito bem o que eu quero em troca, né? Aí ela pega a arma e se mata, para não se submeter à chantagem daquela pessoa. Então você acaba de assistir a peça, você fica nessa seguinte situação. O que ele quer dizer com isso? Qual é a solução para esse problema? Não tem solução. O que ele mostra é que a vida na sociedade burguesa é uma armadilha da qual a gente não consegue escapar. E quanto mais você se envolve nela, mais o cerco vai se fechando em torno de si. É uma peça fantástica, né? Mas ele mostra uma mulher que, no primeiro momento, você vê a maneira como ela procura manipular situações, como se fosse uma Carmen, aquela personagem da obra de Bizet, que era tão elogiada pelo Nietzsche, uma mulher motivada por suas paixões. Mas depois você percebe que ela é uma mulher motivada por suas paixões, mas ela não consegue se livrar daquele cerco e ela se envolve cada vez mais nele. Então, e vale a pena ver essa peça, né? Ibsen escreverá ainda outras peças, como O Arquiteto Solness, que era a peça favorita de James Joyce. Deve estar aqui. Aliás, a única peça que Joyce escreveu, Os Exilados, é puramente ibseniana. E mesmo que consideremos hoje os temas de Ibsen como ultrapassados, como poderíamos considerar toda a temática naturalista, percebemos que suas peças continuam a influenciar grandes dramaturgos como Bernard Shaw, por exemplo, já no século XX. Bom, eu falei aqui uma coisa que, por que nós consideraríamos hoje as peças de Ibsen como os temas das peças de Ibsen como ultrapassados? Porque hoje a concepção que a gente tem da situação da mulher não é a mesma que havia no final do século XIX. Naquela época a mulher nem podia votar. Hoje a mulher vota quase que no mundo inteiro. Quer dizer, a mulher ela não é um ser emancipado totalmente, mas pelo menos juridicamente ela é emancipada, né? É claro que ainda faltam muitas questões para que isso se torne completamente verdadeiro, e a questão central que gira em torno disso é a questão do aborto, né? Se a mulher não pode nem ser dona do próprio corpo, que raio de emancipação é essa, né? Mas, de qualquer maneira, a situação da mulher no final do século XIX era de total opressão. Ou ela casava, ou ela se ferrava, né? Claro que depois de casada ela também se ferrava. Isso tem um duplo sentido, né? Ibsen escreveu sua última peça em 1899.
quando despertamos de entre os mortos, ou, né, numa tradução melhor, quando nós, os mortos, despertamos. Depois dela, calou-se, e quando ainda se aguardava dele outra peça, teve um derrame em 1902 e passou os últimos anos da vida em silêncio. Quando morreu, em 1906, era o autor mais representado do mundo. Sua última peça não foi apenas o epílogo de uma obra grandiosa, mas também o epílogo do autor e do homem. Em Quando Despertamos de Entre os Mortos, um escultor famoso vai até um sanatório em meio de uma viagem, junto com sua esposa Maia. Lá encontra uma mulher de seu passado, a qual lhe servira de modelo para a grande obra do escritor. E a maneira como essa mulher se expressa nessa peça também era uma coisa. Porque o que significava ser modelo de um escultor? Significava ficar nua na frente do escultor. Então a mulher que servia de modelo, ela sentia que ela era um objeto. E o fato de ela se doar como objeto de livre e espontânea vontade fazia também com que ela tivesse a ilusão de que aquele homem que a retratava também pertencia a ela, né? Bom, lá encontra uma mulher de seu passado, a qual lhe servira de modelo para a grande obra do escultor, O Dia do Juízo. Olha o nome da obra, né? Ela confessa a ele que desde que ele a deixara, ela deixou de viver. E aí ele se justifica a ela, né? Mas eu era um artista. Não, eu sou um artista. Quer dizer, ser artista justifica tudo, né? A única coisa que ainda lhe dava algum alento a ela, né, era a lembrança de um filho morto, o qual logo entenderemos ser a escultura que tornara famoso o escultor. Depois ela passa a se referir a essa escultura como o nosso filho. Entendemos também que a vida dos dois tinha sido uma ilusão, e quando resolvem despertar daquele mundo de ilusões, que na verdade era o mundo real, e abandonar tudo, partindo para uma aventura de reconciliação também com a vida, não se dão conta de que já era tarde. Acabam morrendo numa avalanche de neve. É o fim de uma aventura romântica, o fim do romantismo, de certa forma. O romantismo, escola artística da burguesia revolucionária, o romantismo, escola artística da burguesia revolucionária, já não tinha lugar no mundo burguês de aparências de ilusão, o mundo da burguesia reacionária. E essa ilusão é representada na peça pela esposa do escultor, cujo nome é Maia. E Maia é também o mundo de ilusões da filosofia de Schopenhauer. Schopenhauer, ele cunhou esse termo, eu acho que da religião, acho que é do hinduísmo, né? Maya seria a ilusão da vida, né? A ilusão do mundo. Quer dizer, nós vivemos uma ilusão. O final do século XIX presenciou uma literatura de cunho social e científico. Foi o último reduto da inteligência burguesa. Depois viria a guerra. O mundo estava velho. E o teatro de Ibsen envelheceu. Da mesma maneira, e talvez por causa disso, a burguesia retratada por ele também envelhecera. Ela já não existe mais, e a impressão que temos quando assistimos a uma peça de Ibsen é que ele retrata a sociedade de nossos pais. Toda a verdade apresentada nas peças desse grande dramaturgo norueguês já não pertence mais a este mundo. Delas restaram a mentira, mentira essa que os burgueses de hoje herdaram dos burgueses de ontem. E elas nos fazem ver que a sociedade em que vivemos hoje também já não existe mais. E só nos daremos conta disso quando despertarmos de entre os mortos. Bom, agora vamos para as perguntas. Alguém quer perguntar? Você também tem perguntas da internet? Não. Você deu uma falada no fim, Afonso. Eu queria saber mais sobre essa saída romântica ou realista, se chegou
pessoa de rei, e se nas peças do Ibsen existe essa... Normalmente existe uma catarse social, assim, uma coisa de... Ou não, ou é só uma coisa que não há saída na sociedade burguesa, então... E são essas duas. E só para falar que dia 29, nesse mês, o Peer Gynt vai começar a ser exibido no Sesc Paulista, da Paulista. Bom, então a primeira pergunta que você fez foi sobre o romantismo, o realismo e se eles são revolucionários. Bom, o que acontece é o seguinte, o romantismo ele tem um primeiro momento que vem no final do século XVIII, né? Com a Revolução Francesa e com as revoluções que estavam ocorrendo no pensamento europeu, graças ao iluminismo, ao racionalismo e tudo mais, né? Então isso provoca uma mudança no pensamento que acompanha uma mudança social que logo se manifestará por meio das revoluções. Num primeiro momento, o romantismo ele se situa ele é pego bem no meio dessa revolução, né? Então, essa época de mudanças, ela provoca uma desilusão nas pessoas, né? Porque ela é acompanhada de revoltas, de misérias e tudo mais. Então a gente chama a primeira fase do romantismo, que vai até 1830, como uma fase reacionária. A partir de 1830 ela se torna ela se torna revolucionária. Isso não quer dizer que ela não fosse revolucionária desde o começo. Significa, por exemplo, que até então não se entendiam o progresso dessas mudanças. Mas o próprio romantismo ele já é revolucionário desde o princípio, porque ele está rompendo com as normas clássicas, né? Ele não quer mais saber de formas fixas, ele propõe toda uma revolução na maneira de expressão e nas técnicas artísticas, né? E também ele é uma quebra no paradigma da arte, porque até o classicismo, que é anterior ao romantismo, ele é uma escola de arte objetiva, e o romantismo leva a arte para dentro do ser, para dentro do indivíduo, né? Por quê? O que acompanha isso? Acompanha isso a emancipação do indivíduo, que é dado com a Revolução Francesa, né? É a emancipação do homem. Então, nesse sentido, ele é revolucionário desde o começo. Mas, a partir de 1830, ele assume uma tendência revolucionária que começa com a apresentação da peça do Victor Hugo Hernani, né, e que foi em 1830. A burguesia, nesse meio tempo, ela passa por diversos percalços, né? Ali, por exemplo, na França, a gente tem, depois de 1812, a volta da monarquia. Aí o Napoleão volta e fica 100 dias. Depois a monarquia volta de novo. Em 1830, o que acontece? Acaba definitivamente a aristocracia na França. É claro, eles colocam um rei lá, o Luís Felipe, que assume o trono a partir de 1830, mas era um rei para governar a serviço da burguesia. Tanto é que ele é chamado de o rei burguês. Em 1848, com a nova República Francesa, né, Luís Bonaparte sobe ao poder como presidente da República, né, e aí está consolidado definitivamente o poder da burguesia por toda a Europa, por causa do desenvolvimento dos meios de produção e tudo mais, né? Mesmo onde havia ainda aristocracia, era a burguesia que mandava. Então, em 1848, ela se torna dona do poder. E aí o que acontece? Começa a haver um excesso de produção e começa a sobrar dinheiro. Então, o que o burguês faz? Bom, começa a viajar, né? Porque todo burguês fala, né? Eu quero aproveitar a vida. Começa a viajar. Então, inclusive o próprio governo dos países, a financiar excursões científicas.
Aí nós temos a viagem do Darwin, né? E viagem de diversos exploradores. Descobre-se a nascente do Rio Nilo, existem expedições de volta ao mundo e tudo mais, né? E muita exploração, por exemplo, na Palestina para descobrir os monumentos santos, né? Onde Jesus foi crucificado, por onde passou a Via Sacra, onde foi enterrado, se existe ainda como saber onde foi enterrado Jacó, e o túmulo de Jacó e aquelas coisas todas. Então e isso começa a acumular conhecimentos. Então aí se desenvolve teorias como as teorias biológicas do darwinismo, né? Então é nessa época em que existe um grande acúmulo de conhecimentos científicos, inclusive com a criação da sociologia pelo Auguste Comte, que isso começa a se refletir na literatura. É a hora de aproveitar esses conhecimentos e transmiti-los para a literatura. Por isso que o Zola cria uma obra, por exemplo, como o Germinal, que ela é revolucionária no sentido que ela mostra a condição das classes trabalhadoras, né? Assim como a obra de Marx e Engels é uma obra desse período realista, né? Então, nesse sentido, é uma obra revolucionária. Veja bem, quando é que foi escrito o Manifesto Comunista? No próprio ano de 1848, quer dizer, quando foi publicado, né? Foi escrito onde? Foi escrito na Bélgica, né? Uma nação eminentemente burguesa, é até hoje, né? Então a gente tem todo esse acúmulo de conhecimento que veio, no caso do Marx, que veio da economia, que veio da filosofia, né? Então a gente tem, e da própria análise das condições sociais a que os trabalhadores eram submetidos. Então, nesse sentido, também é revolucionária. Mas ela faz... E o que acontece de importante nesse período? Por exemplo, a Comuna de Paris está ali no meio desses acontecimentos. E a Comuna de Paris, ela dá origem, por exemplo, àquele movimento que ficou conhecido como parnasianismo, que está no meio do realismo também, né? São os primeiros poetas participaram, inclusive, ali das barricadas, né? Se eu não me engano, o Lecomte de Lille, que foi o iniciador lá do parnasianismo, ele era um revolucionário, um comunardo, se eu não me engano, né? Pode ser que eu esteja enganado, eu li há muito tempo, eu não lembro mais, né? Então, nesse sentido, é revolucionário. E qual foi a outra pergunta que você fez? Foi em comparação com o Édipo Rei, se tem uma catarse. A catarse, sim. Claro que tem a catarse. E é muito curioso, eu ia falar disso, é muito curioso como a catarse se dá na obra do Ibsen. Eu até mencionei aqui. Imagine, não sei se todo mundo sabe o que é catarse. A catarse no teatro grego era quando o público ele sentia a piedade pela desgraça que estava acontecendo em cena. Então, por exemplo, ele se apiedava do Édipo, principalmente na hora que o Édipo cega a si próprio, né? O público sente pena dele, sente compaixão, né? Então, essa transmissão do sentimento pelo qual a personagem passa para o público, é isso que dá a catarse, né? Catarse seria quando você compartilhasse esse sentimento com o público, né? Há uma comunicação entre aquilo que a personagem sofre e aquilo que o público sente. As peças de Ibsen têm uma catarse muito interessante, que é o seguinte: ele coloca o público, na verdade, diante de si próprio. E ele reconhece que aquilo que está sendo criticado no palco, que está sendo mostrado da maneira mais despudorada possível no palco, faz parte da própria maneira que ele vive, que ele, público, vive. Então ele se reconhece naquilo. Mas e como é que ele sente? Ele não vai sentir compaixão, né? Ele vai sentir reconhecimento, ele se reconhece naquilo. Então ele sente vergonha. Essa é a catarse, é a vergonha. A catarse da peça de Ibsen é a vergonha. Aquele lá sou eu.
Então eu vou ficar bem quietinho, tá? Porque eu não vou mudar meu jeito de vida, não. Eu sou uma criatura espúria e vou continuar sendo porque a vantagem que eu levo na vida é essa. Mais alguém? Uma pergunta era muito parecida com essa que o Fred fez, só completando, pedindo para citar. Falou que depois do Shakespeare ele seria o mais importante, tudo. Mas se já no século XX, quem que você destacaria como um dramaturgo muito tão importante quanto ele, ou algo do tipo? E se as peças do Ibsen têm alguma qualidade artística, quais as características artísticas, além dos temas que eram polêmicos e revolucionários? Bom, vamos começar pelas características artísticas, que a outra é mais fácil de responder. Quando você vai assistir uma peça de Ibsen, no começo, quando as personagens começam a ser apresentadas, você começa a ficar um pouco confuso, porque existem peças que têm uma proliferação muito grande de personagens. Mas, passados uns 20 minutos, você já está completamente envolvido naquilo que está acontecendo ali. Então, ele tem essa capacidade que é essencial no teatro, que é de prender a atenção do espectador. Isso você só consegue se você consegue provocar essa catarse. Você consegue trazer o coração do espectador para dentro da peça, projetar ali. Então essa é uma característica artística completamente indiscutível, né? O teatro grego, ele tinha características totalmente distintas do teatro moderno. Por exemplo, no teatro grego, a peça era o tempo em que a peça decorria, vamos supor, 1h30 mais ou menos de apresentação, era o tempo real, né? Então o cronômetro da peça estava em sincronia com o cronômetro da vida, né? O tempo em que a pessoa assistia era o tempo em que a peça ocorria. Não existe digressões de você apresentar coisa num ano, depois o acontecimento ocorrer no ano seguinte, nada disso. Tudo o que acontece em cena. As digressões são apresentadas pelas próprias personagens. Isso no teatro moderno mudou. Outra coisa que era muito difícil de fazer no teatro grego era a mudança de cena. Normalmente a cena era única, normalmente, não era sempre. Dizem que tem aquelas 3 unidades, que é ação, tempo e local, né? Isso daí não acontece de fato no teatro grego, mas acontecia quase sempre, dada a dificuldade que você tinha, né, as dificuldades técnicas que você tinha. O teatro moderno não tem essas dificuldades, né? Então é um teatro bem distinto que é o teatro. O teatro moderno é aquele que acontece a partir do Renascimento, né? Aí você já não tem mais obrigatoriedade de ter essas unidades e tal. O teatro de Ibsen, existem peças que se dão dentro quase dentro dessas unidades do teatro grego, como é o caso, por exemplo, de Casa de Bonecas. Quase que ocorre ali dentro. Então, é um teatro que também conversa, vamos usar essa palavra que está na moda, né, com toda a história do teatro, né? Fora isso, as personagens da peça de Ibsen são todas personagens reais. Você não encontra ali personagens artificiais, né? É um retrato fidelíssimo do burguês do século XIX. Eles estão ali, né? E ali com todas as suas características, com seus sonhos, com as suas aspirações, com suas alegrias, com seus sofrimentos e com a desgraça da vida, né? E essa desgraça da vida, que é uma característica, por exemplo, do teatro shakespeariano, elas estão presentes todas no teatro do Ibsen, né? Aquele momento em que a peça
atinge o seu auge é aquele momento que você percebe que o problema dessa gente é um problema que não tem solução. Que era a mesma coisa que acontecia nas tragédias de Shakespeare. E também nas tragédias antigas, nas tragédias gregas, as coisas não tinham solução porque o destino das personagens já estava traçado pelas parcas, né, que eram aquelas entidades mitológicas que escreviam o roteiro da vida da pessoa. Nas peças de Ibsen, não. Isso daí está traçado pelo próprio envolvimento delas com a sociedade. Quer dizer, é o ser humano submetido aos ditames da sociedade. Isso daí é uma característica eminentemente realista, naturalista, que há nas peças dele. Mas, como eu disse, a solução que se dá é sempre a solução romântica, que nada mais é do que um subterfúgio. Agora, a outra questão, e a gente podia falar de milhares de outras características artísticas importantes nas peças dele. Mas a outra questão, que era mesmo, era os dramaturgos do século XX. No século XX houve uma série de dramaturgos importantes, mas as características deles são bastante distintas. Por exemplo, a gente tem o Samuel Beckett, que foi um grande dramaturgo, que é um dramaturgo irlandês que escrevia em francês. Nós temos o Bernard Shaw, que era irlandês também, e morava na Inglaterra. A gente tem o Ionesco, que é autor do Teatro do Absurdo, que era romeno, também escrevia em francês. Nos Estados Unidos a gente tem aquele Arthur Miller, o Eugene O'Neill, tem um grande teatro realista nos Estados Unidos. No Brasil é que eu acho que é difícil de encontrar, porque eu acho que depois do Martins Pena, que era do século XIX, eu não vi assim grandes obras de teatro no Brasil no século XX. Mas existe no mundo inteiro grandes dramaturgos, mas nenhum que tenha uma obra tão intensa e tão tensa quanto o Ibsen. Eu disse o seguinte, que ele foi, na minha opinião, veja bem, é uma opinião pessoal, mas da qual a maioria dos críticos se divergirem não divergem muito, é que ele foi o maior dramaturgo depois de Shakespeare, até hoje. Quer dizer, mesmo depois dele não houve outro. Eu acho que, na minha opinião, o maior dramaturgo que veio depois dele, não cronologicamente, mas assim, sei lá, seria o vice-campeão, estaria em segundo lugar, seria o Chekhov, por exemplo, o russo, que é um autor que eu admiro muito. Né? Outros exemplos que a gente pode citar também é o teatro épico do Brecht, né, que foi um grande dramaturgo também. Existem vários dramaturgos bons no século XX, mas eles não superam o Ibsen. Outras duas perguntas. O primeiro, tem marxistas que elogiam muito o Ibsen, né, como é o caso do próprio Trotsky, que considera o melhor. Eu queria que você comentasse sobre isso, se o Trotsky chegou a escrever alguma coisa a respeito, e também sobre o movimento feminista da época, da Casa de Bonecas, como que reagiu, se teve algum tipo de manifestação por escrito, ou sei lá, alguma coisa do tipo, na época que foi publicada a Casa de Bonecas. Bom, sobre o movimento feminista, eu desconheço. Eu não sei nada sobre o movimento feminista no século XIX. Mesmo porque a mulher ainda estava por exemplo, nem votava. Só para vocês terem uma ideia, um primo meu, ele foi tentar tirar a cidadania italiana. E aí explicaram para ele o seguinte, que os antepassados dele podiam ser italianos, tanto homens como mulheres. Mas se for uma mulher nascida antes de, acho que de 1948, antes de 1948,
ele não poderia usá-la como antepassado para conseguir a cidadania italiana, porque ela não era considerada cidadã. Até 1948 não havia emancipação da mulher na Itália. Ela não podia votar. O Brasil foi um dos primeiros países em que a mulher teve direito ao voto. O problema é que logo em seguida veio o golpe do Estado Novo, né? E aí ficamos 10 anos sem poder votar no Brasil. 10 anos não, 8 anos sem poder votar no Brasil, né? Então só a partir de 1945 que a mulher vota no Brasil. Mas acho que a Constituição de 1934 já dava direito ao voto feminino aqui no Brasil. E a outra questão é dos autores marxistas. Bom, isso nós vamos tratar no próximo encontro, que a gente vai desenvolver todo um trabalho sobre isso. Mas, além do Trotsky, nós temos um trabalho do Plekhanov, que foi que aqui vocês conhecem como Plekhanov, né? Que foi além de um dos fundadores do socialismo russo, ele foi um grande crítico de arte. Ele escreveu, acho que 2 ensaios muito densos sobre o Ibsen. Mas eu acho que o que ele falou naqueles ensaios, ele está um pouco equivocado a respeito da caracterização que ele faz do autor. Mas a gente vai tratar disso no próximo encontro. E também o Marx escreveu sobre ele, que eu saiba. E há outros autores também marxistas que escreveram sobre o Ibsen. Na verdade, todo mundo que tratou de arte no século XIX deve ter escrito sobre o Ibsen, porque era uma das figuras mais importantes da literatura na época, né? Então não foram só os marxistas que escreveram sobre ele, mas muitos marxistas escreveram sobre ele, né? E ele é importante para a consideração geral, que é um grande retratista da burguesia do final do século XIX. Eu gostaria de saber como você, Afonso, enxergaria alguém revolucionário no teatro para passar informações do homem como ele é. Porque hoje o homem, na verdade, está muito focado nos interesses. Ele tem medo de se expressar, ele não fala, às vezes, o que pensa por medo de algum, sei lá, retaliações. Então, eu acho que hoje o homem continua sendo um pouco escravo, como naquela época, né? Ele tem, muitas vezes, receio mesmo de expressar. Às vezes porque pensa que não é culto, como eu mesmo estava falando, às vezes por diversas questões. Como isso, no teatro, poderia mudar o pensamento social? Bom, essa discussão é muito complexa. O próprio Plekhanov tem um trabalho, né, que foi reunido num livro que se chamava A Arte e a Vida Social, para mostrar que sempre houve uma discussão na história da arte sobre o papel sociológico da arte, né? É muito estranho, vou dizer estranho, você usar uma obra de literatura como, não diria bem assim, um panfleto político. Porque toda obra de literatura, nenhuma obra de literatura é apolítica, toda ela tem uma espécie de convencimento social. E quando não há, é porque alguma coisa ali está escrita de maneira velada, né? Ele está retratando de alguma maneira a vida social. Você também, o centro de toda a literatura, da boa literatura, é uma coisa chamada metáfora. Você não pode expor na literatura as coisas às claras, você sempre expõe por meio de metáforas, né? A metáfora é um símbolo. Por que é exposto dessa maneira? Isso também é uma coisa complicada, porque no final do século XVIII e no começo do século XIX,
desenvolveu-se na história da filosofia um ramo da filosofia chamado estética, que tentou explicar essas questões, né? Para poder tentar explicar o que era a obra de arte em si e qual era a função dela. A obra de arte ela é uma imitação. Toda arte é imitação. Isso daí já o Aristóteles dizia na Poética. Que eu falo assim, arte é mimesis, quer dizer imitação em grego. Então, mas é imitação do quê? Imitação do homem, imitação da vida, imitação da sociedade. Não sei, ela é sempre uma imitação. Então, tudo aquilo que você fala numa peça de teatro é uma imitação de alguma coisa. Então, se você quiser convencer as pessoas a ser de uma determinada maneira, você tem que fazer o contrário, mostrar uma pessoa que não age daquela maneira e mostrar o quanto ela é ridícula naquela sua maneira de se expressar. Se você tentar fazer o contrário, convencer a pessoa pelo exemplo, a sua obra vai parecer muito panfletária. Ah, tem que seguir o exemplo daquela pessoa e agir dessa maneira. Não convence, esse tipo de coisa não convence mais, mesmo porque não é artístico. Agora, você disse o seguinte, que as pessoas hoje têm dificuldade de se expressar, dificuldade de se colocar diante do problema. Sabe por que isso acontece? Porque as pessoas não conhecem a si próprias. Se elas não sabem nem quem elas são, como é que elas vão saber como o mundo que as rodeia é? Uma das maneiras seria através da obra de arte, mas a primeira coisa que a pessoa, o homem precisa fazer é se emancipar. Então você veja o que eu coloquei aqui no final desse ensaio, que é o esboço da matéria que vai ser publicada no jornal, né? Eu disse o seguinte, que a sociedade em que vivemos hoje também já não existe mais. O que eu quis dizer com isso? Que essa sociedade burguesa que a gente vive, ela é uma sociedade de aparências. Dela não sobrou as vantagens econômicas e produtivas que a burguesia proporcionava nos seus primeiros momentos, né? E não sobrou uma série de coisas. O próprio romantismo, a própria produção artística, não sobrou nada dessa sociedade. O que sobrou dessa sociedade? Apenas o poder e a ilusão de que alguém pode mudar de classe, que alguém pode subir na vida e isso tudo. E o problema é que as pessoas hoje em dia vivem nessa ilusão e não se dão conta, né, de que essa sociedade é uma farsa. Porque ela própria não tem nada mais de burguesa, a não ser o poder que a oprime e tudo mais. Então a pessoa só vai se emancipar quando ela tomar conta disso daí. E é o que ocorre lá na peça do Ibsen. A pessoa só começa a tomar conta da realidade quando ela desperta de entre os mortos. Então, que sociedade é essa aqui? É uma sociedade de zumbis que a gente vive, né? E ninguém tem consciência de nada. Quando eu digo ninguém, né, eu estou me referindo às pessoas oprimidas, né? Então é preciso se emancipar. E qual é a maneira correta de se emancipar? Talvez a única maneira de se emancipar é você desenvolver uma atividade política, né? Acho que é a única maneira de você se emancipar, pelo menos de tomar consciência. Não digo que isso emancipará, mas pelo menos tomar consciência, porque é o primeiro passo aí. Você tem que tomar consciência da realidade para você ver onde é que você está pisando. Claro, o teatro é uma maneira também de fazer isso daí, mas é uma maneira de te mostrar as coisas, mas não te dá o meio de ação. Esse meio de ação vem da atividade política. Tá bom.